Olá! E aí, como é que você tá? Espero te encontrar super bem. Eu sou a Jaque Costa, aqui da Comunidade Evangélica de Campos, e mais um Café e Prosa. Como a gente está aqui em novembro, a gente não poderia deixar de frisar sobre o Novembro Azul, sobre o cuidado com esses seres tão especiais em nossa vida, né? Os homens de nossas vidas. Então, para você que é homem ou para você que é esposa, namorada, filha, neta, né? Fique atenta aí a essas dicas para estar ajudando aos nossos homens a continuarem saudáveis e vivos por muito mais tempo. Para me ajudar nesse bate-papo sobre a conscientização do Novembro Azul, eu chamo o nosso querido Dr. José Nogueira, urologista, para trazer um pouco dessa experiência e nos contar um pouco mais sobre o câncer de próstata e outras doenças que atingem o público masculino em geral. Boa noite. Boa noite, tudo bem com vocês? Vamos aí, estamos aí para bater um papo aí com vocês e tentar tirar algumas dúvidas e conversar sobre alguns assuntos aí que eu acho que muitas vezes é dúvida da maioria das pessoas e a gente aqui vai ter oportunidade de tentar esclarecer algumas coisas. Estou à disposição de vocês aí. A gente tem como temática principal, né, no novembro, o câncer de próstata, né? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, como que são os primeiros sintomas, né? Se ele realmente aparece sintomas logo no início ou se aparecem sintomas mais tardiamente, como que a gente pode estar fazendo para prevenir, né? Se há uma forma de prevenir também. Então, na verdade, assim, o Novembro Azul chama bastante atenção com relação à próstata mesmo, ao câncer de próstata. Mas a gente aproveita também esse mês e dizer da importância da visita do homem ao médico, né, ao médico urologista, porque também é uma oportunidade também dele ver a saúde dele como um todo, não só a questão da próstata. E especificamente sobre a próstata, se a gente pensar realmente a localização da próstata no corpo humano, né, no corpo do homem, a gente vai entender porque a doença da próstata ela provoca determinados sintomas. Né? Então, assim, só para a gente entender de maneira bem, bem simples, né, a próstata ela está muito pertinho da bexiga e muito pertinho do reto, né, onde, né, do ânus ali. Então, por isso que aí a gente percebe que as doenças da próstata, muitas vezes, elas podem provocar alterações na maneira como o homem vai urinar, né? Porque ela está em íntimo contato com a bexiga, então qualquer alteração ali pode provocar alterações na maneira como o homem urina. Né? E a outra coisa importante é que, como ela está muito próxima ao reto, muito próxima ao ânus, aí vem, né, o famoso exame, né, o toque retal. Por isso a importância, né, desse exame, porque é uma forma, né, da gente alcançar, né, um órgão interno através de um exame físico. Se você for parar para pensar, eu não consigo, né, palpar, por exemplo, muitas vezes determinados órgãos abdominais, né, somente externamente, né. E a próstata a gente consegue alcançar, no exame físico, a gente já consegue alcançar parte da sua estrutura. Então, a gente entendendo, né, a localização dela, a gente vai entender por que provoca algumas queixas do paciente, algumas doenças que podem acometer a próstata. Uhum. E ainda existe um certo tabu contra esse exame, né, físico nos homens, ainda existe um certo preconceito e muitos às vezes deixam até de fazer no tempo correto, né? Eu gostaria que o senhor pudesse dizer para a gente qual é a idade mais indicada para começarem a se preocupar em estar fazendo esses tipos de exame também. Então, com relação ao preconceito, o que a gente tem percebido? Que isso tem diminuído, né, ao longo do tempo. Né? Eu acredito que um dos grandes motivos, né, talvez dois grandes motivos para isso tá decaindo esse preconceito. Uma é isso que a gente está fazendo aqui, conversando, né? Toda vez que a gente consegue divulgar informação sobre determinado assunto, a gente acaba esclarecendo um grupo de pessoas, isso leva elas a verem a necessidade, né, de se talvez fazer determinado exame. Então, acho que a mídia, ela contribui bastante com relação a isso. E outra coisa que eu costumo ressaltar sempre é o papel das mulheres. Eu costumo dizer que as mulheres são as grandes cuidadoras, né,
do lar, né, da família. Então, a mulher, ela sempre é orientada, né, desde nova, a procurar seu médico, a procurar o ginecologista. Geralmente, a mãe leva a mulher, né, quando ela menstrua pela primeira vez, a uma consulta ginecológica. Então, a mulher tem isso, né, culturalmente. O homem, não. Então, talvez isso, né, a mulher acaba ajudando muito. Tanto que a gente percebe, às vezes, que os homens casados, eles são muito mais atentos, né, a essa questão da saúde, às vezes, do que aquelas pessoas, às vezes, solteiras ou que, por algum motivo, não vieram a se casar. Essas pessoas, às vezes, elas são mais relapsas, talvez por não ter alguém, né, que a estimule a procurar consulta, a procurar os médicos. Uhum. E existe uma idade, assim, para se começar, por exemplo, a ir ao urologista? Então, com relação à próstata, né, ao câncer de próstata, a gente aconselha, né, a gente sugere isso aí, baseado na Sociedade Brasileira de Urologia e outros órgãos internacionais, que o homem procure a partir dos 50 anos de idade. Esse número às vezes muda, né? Às vezes sai um trabalho achando que tem que ser 45 e tal, mas em tese, a partir dos 50 anos de idade, o homem deve procurar o urologista para pesquisa, né, do câncer de próstata, para ver se ele tem alguma alteração na próstata que sugere a presença do câncer ou não. Se esse homem, né, ele tem uma história familiar, ou seja, ele tem algum parente que tem câncer de próstata, ele tem um primo, um tio, um pai, um irmão, ele deve antecipar essa ida em 5 anos. Ou seja, ele deve ir aos 45 anos, né, se ele tem uma história familiar. E também se ele é da raça negra, né, parece que os pacientes, né, que são da raça negra, eles devem também ir um pouco mais cedo, procurar o urologista a partir dos 45 anos, no intuito do câncer de próstata. Agora, uma coisa que interessante que você falou, que idade se deve ir ao urologista? A gente atende, às vezes, muito adolescente, né? E às vezes, é um apelo até que eu faço, que os adolescentes procurem, às vezes, o urologista, às vezes, para tirar suas dúvidas, né? Porque é melhor, às vezes, tirar uma dúvida, às vezes, com um profissional de saúde, já que, às vezes, ele não tem uma liberdade na própria casa, ou com o pai, ou, enfim, com a mãe, do que, às vezes, tirar dúvidas, às vezes, em rodas de conversa, com amigos. Porque tem muitos adolescentes que ficam, às vezes, com determinados estigmas, às vezes, da sua genitália masculina, porque conversam com pessoas que não têm conhecimento sobre o assunto. E, às vezes, numa consulta urológica, ele chega lá cheio de temor, cheio de dúvida, achando que o seu pênis não é normal, que o seu pênis tem algum defeito de tamanho, enfim, alguma alteração, e a gente vai explicar para ele que não, que aquilo ali é o normal, né? Mas isso, ele tem isso na cabeça porque ele foi influenciado por alguma figura na internet, algum filme, enfim, ou alguma conversa de algum amigo, e ele tem isso na cabeça, e às vezes a gente... Então, assim, eu acho que não é um desperdício, por exemplo, ir na consulta urológica, às vezes uma pessoa mais jovem, por exemplo, às vezes para tirar algumas dúvidas, até para um exame físico da genitália, até mesmo para saber se está tudo ok mesmo, para não deixar de descobrir algo, às vezes, que passou um pouquinho do tempo, enfim. Então é super bacana a gente ter esse conhecimento, né, de que, de repente, aos nossos filhos, né, a gente, como mãe, às vezes não sabe bem, né, como tratar, de repente, de determinados assuntos e de levá-lo, né, assim que ele entra na puberdade, levá-lo ao urologista para que ele possa, né, ter o conhecimento do que é normal, do que não é normal, e estar tranquilo para que ele possa se desenvolver tranquilamente. Além do câncer de próstata, doutor, tem outras doenças também que acometem, né, o público masculino. E o senhor poderia falar um pouco também sobre essas outras doenças que às vezes ficam um pouco esquecidas? Então, como eu havia falado no início, né, a questão do Novembro Azul chama muita atenção, de modo específico, para o câncer de próstata. Na mídia tenta dar esse enfoque. Mas a gente chama a atenção que na consulta urológica tem outras situações que elas devem ser abordadas, né, pelo paciente junto com o seu médico. Questões de ordem sexual, por exemplo, a gente sabe que às vezes existe um tabu do homem com relação a isso, às vezes ele não conversa nem com a própria esposa, né, com relação a isso. Então, existem as disfunções sexuais que acometem, às vezes, uma parcela da população masculina, que podem aumentar, né, a sua incidência à medida que o homem envelhece, né? Distúrbios hormonais, né? Distúrbios
da função sexual propriamente dita, relacionada à ereção, distúrbios da ejaculação, né? Tem pacientes que têm problemas ejaculatórios, como ejaculação rápida, enfim. Então, isso tudo pode ser abordado numa consulta urológica, além dos sintomas miccionais, né? Eu lembro que você, no início, comentou sobre a questão dos sintomas do câncer de próstata. Eu iniciei dizendo justamente da posição anatômica que a próstata ocupa no corpo humano. Então, os sintomas miccionais, eles são extremamente prevalentes na população masculina. E tem a ver com as doenças da próstata, mas não tem a ver necessariamente com câncer. E essa mensagem eu gostaria que ficasse. Por quê? Porque às vezes o homem fica meio apavorado, né, com alguns sintomas que surgem nele, eles logo imaginam que isso pode estar relacionado ao câncer, o que, na verdade, não é o que acontece na maioria das vezes. O que acontece é que, com o envelhecimento, vai haver um crescimento dessa próstata. Isso é normal de acontecer com todo homem. E esse crescimento pela próstata está extremamente relacionado à bexiga, vai atrapalhar o homem a urinar. Ele vai urinar com um jato mais fraco, ele vai fazer força para urinar, ele vai ter a sensação de que não esvaziou a bexiga completamente, e com isso ele vai passar aí mais vezes ao banheiro, e ele fala isso, realmente, antes eu dormia a noite toda, agora eu acordo 1, 2 vezes, antes eu tinha vontade de urinar e eu conseguia esperar para ir ao banheiro, agora não, eu dou vontade, eu tenho que ir logo ao banheiro, porque se eu demorar muito eu corro o risco de perder urina e molhar minha roupa. Então, esses sintomas, todos eles são relacionados, muitas vezes, a alterações da próstata, mas que nada tem a ver, às vezes, com a presença do câncer. E o homem, às vezes, fica preocupado com relação a isso. Então, é importante que ele vá na consulta justamente para isso, para que ele não sofra por algo que ele não tem, porque ele sofra por algo que ele imagina que possa ter, que é a presença, eventualmente, de um câncer de próstata. E a verdade, não sei se é verdade, né? O senhor vai tirar essa dúvida aqui pra gente, que, na verdade, os sintomas do câncer de próstata, eles aparecem quando o câncer está mais tardio, né? Que exames regulares acabam detectando mais precocemente e as chances, né, de uma cura são bem maiores quando você faz esses exames regulares, né? Isso é fundamental. É por isso que a gente, assim, a gente que é urologista tem um viés com relação a isso, porque como a gente lida muito com esse tipo de doença, e a gente tem a oportunidade de trabalhar ativamente com o setor de oncologia, a gente acaba tendo muitos pacientes assim. Então, a gente percebe exatamente isso. Eu costumo dizer que ir ao médico regularmente é importante, às vezes, para evitar surpresas. O que seria uma surpresa? Surpresa é você descobrir uma doença numa fase tardia. Você descobrir uma doença numa fase precoce, eu não vou dizer que é uma coisa boa, mas é uma coisa que é passível de tratamento, como você bem falou, o indivíduo fica curado. E muitas vezes com um mínimo de sequelas, porque descobriu numa fase bem inicial. A surpresa seria o quê? É aquele homem que nunca foi ao médico, ele resolve ir ao médico com 65, com 68 anos, e nessa consulta ele descobre que tem um câncer de próstata avançado, ou a doença já se espalhou para outros órgãos. Essa é a surpresa que a gente não quer que aconteça, né? E como a gente evita isso? Exatamente como você falou. É procurando o médico sem estar doente. É procurando o médico para fazer um rastreio, né, através de exames, para ver se ali tem alguma alteração que possa significar a presença do câncer de próstata ou não. Então, essa é a grande importância, né, de se ir ao médico para fazer o que a gente chama do check-up regular, né? Sem ter doença alguma, você vai lá fazer um rastreio, né, para ver como está a sua saúde. E o ideal de tempo para esse check-up seria o quê? Uma vez por ano? Ou menos para quem já tem incidência na família de doenças urológicas, né? Como que seria, assim, esse tempo? Então, a gente recomenda a avaliação anual. Uma avaliação anual é extremamente segura. Eventualmente, a gente reduz um pouco esse tempo, né? Reduz como? Por exemplo, quando eu atendo um paciente que ele tem uma alteração, ou seja, não está totalmente alterado, mas eu não senti segurança de perceber que aquilo está 100% normal. Aí eu vou e converso com ele, olha, aqui está tudo bem, não tem nada agora, mas eu achei o seu exame uma leve alteração.
vamos fazer o seguinte, em vez de você voltar daqui a um ano, volta daqui a 6 meses, que a gente repete pelo menos esse exame aqui. E aí a gente confirma, não, voltou daqui a 6 meses, está tudo bem? Ótimo, então agora você vem sim daqui a 6 meses para fazer aquele um ano que você sempre vem. Então, assim, em tese, uma avaliação anual de rotina com os exames normais é extremamente segura. Pouco provável, né, que um paciente que tem um exame normal, bem feito, um ano antes, venha descobrir uma doença extremamente avassaladora um ano depois. Agora, uma coisa importante é o seguinte, o paciente às vezes confunde o fato dele ir ao médico a não ficar doente. Não tem nada a ver. Ir ao médico não evita você de adoecer. Ir ao médico permite que você tenha a chance, como você bem disse, de fazer um diagnóstico numa fase inicial da doença, de qualquer doença, na verdade. Então, às vezes o paciente se assusta. Pô, mas eu tenho isso agora, eu sempre venho ao médico. Eu falo, que bom, que agora, por você sempre vir, agora a gente conseguiu diagnosticar. Se você não viesse, provavelmente a gente ia descobrir isso numa fase, talvez, que não propiciasse um sucesso de tratamento. E isso é com tudo, né? Quando, por exemplo, eu era menor e começava a ficar meio gripadinho, narizinho, a avó já vinha, já fazia um chá lá com umas plantas lá medicinais, já dava uma vitamina C, já começava a tratar ali logo no início, para poder a gripe não se prolongar ou não se tornar uma gripe mais forte. E com as outras doenças é a mesma coisa, né? Se a gente descobre logo ali no início, as chances, né, da gente conseguir reverter esse quadro são bem maiores. E a gente vê, né, o câncer de próstata matando tantas pessoas, né, de repente, justamente por deixar para procurar o médico num momento onde a doença já não tem mais, né, como fazer para curar, e os tratamentos acabam sendo mais paliativos do que outra coisa. Com certeza. Isso é importante, por quê? Porque o câncer de próstata é uma doença extremamente prevalente na população. Para se ter ideia, dados do Brasil, dados do INCA, sugere que no ano de 2020 a gente tenha 65 mil novos casos de câncer de próstata, né? Ou seja, é uma doença que acomete o segundo câncer mais comum na população masculina. Só perde para o câncer de pele, aquele câncer de pele bobinho, que não dá nada, que toda hora você vai lá e tira um pouquinho e está tudo bem. Ou seja, é a doença mais comum, é o câncer mais comum. Porém, não é o câncer que mais mata, né? Por quê? Porque muitas vezes o câncer de próstata ele tem um comportamento indolente, ele não é tão agressivo assim. Alguns tumores podem ser mais agressivos, outros não. Isso permite justamente isso, que a gente faça o diagnóstico da doença numa fase inicial com várias opções de tratamento, minimizando as sequelas desse tratamento. Uhum. E falando um pouco mais sobre outras doenças, né, que podem acometer, o senhor falou algumas sobre disfunção erétil, né, ejaculação precoce, que às vezes acaba sendo realmente um tabu. Todas essas doenças, elas têm tratamento, né, caso seja procurado, né, podem ser resolvidas ou não. Sim, sim. É importante, sim. Essas doenças que eu citei, principalmente as doenças de ordem sexual, que são uma queixa frequente no nosso consultório, a gente tem que levar em consideração que essas doenças também podem ser sinalizadoras de doenças mais importantes, como doenças cardiovasculares, né? A gente costuma dizer o seguinte, o paciente que ele tem uma queixa de disfunção sexual, né, de disfunção erétil, ou seja, ele tem problemas de ereção, a gente tem que pensar que a ereção do homem, ela se dá por um aporte de sangue no pênis. É somente isso, é a quantidade de sangue que está chegando no pênis que permite que o homem tenha uma ereção satisfatória, uma ereção rígida, uma ereção que permita ele ter uma relação sexual satisfatória. Se essa ereção não está boa, se tirar os problemas de ordem psicológica, que a gente sabe que isso influencia, se for de causa orgânica, nós temos que pensar em doenças que vão afetar a irrigação do pênis. E as doenças que afetam a irrigação do pênis podem afetar a irrigação de outros órgãos. E aí a gente lembra do coração, né? Então a gente costuma dizer o seguinte, que a disfunção erétil, ou seja, os problemas de ereção, podem ser sinalizadores de doença coronariana. Olha só que importante, o paciente com uma queixa, às vezes,
que ele às vezes não quer abrir para ninguém, às vezes nem para o próprio médico, pode ser um sinalizador que ele pode ter um problema mais importante, que é um problema, por exemplo, na artéria que irriga o coração. Ou seja, ele pode ter um risco, às vezes, de ter um infarto. Porque ele tem também, se ele sinalizou ali no pênis que a irrigação não está legal, pode ser que a irrigação também não esteja legal com as artérias do coração. Então, assim, quando a gente. Às vezes tem doenças que são responsáveis por essas queixas sexuais, como diabetes, como problemas de aumento de colesterol, aumento de triglicerídeos, e às vezes o paciente não sabe que tem essas doenças. Então, é nessa consulta onde ele vai manifestar essa queixa, que nós vamos pedir exames. E aí nós vamos ver, olha, você está com a glicose alta, você está diabético, e é isso que está causando o problema da ereção. Olha, você tem que parar de fumar, porque a gente sabe que o cigarro também é causa de disfunção sexual. Olha, você tem que fazer atividade física, você está acima do peso, você tem que diminuir o seu colesterol. Então, por isso que, assim, a saúde num todo, né? Então, às vezes, assim, uma queixa que às vezes o paciente não dá tanta importância, por exemplo, que ele já diz, eu já tenho certa idade, isso é comum na minha idade mesmo, acontece com todo mundo, ou eu vou tomar um remédio que me falaram que melhora, e às vezes melhora mesmo, mas, na verdade, saber o que está causando isso pode fazer com que ele nem precise do remédio, caso ele venha tratar a causa que está levando esse tipo de problema, podendo prevenir outras doenças mais sérias. Isso mostra como o nosso corpo é uma engrenagem perfeita, né? Então, quando uma parte dá sinal, né, de anormalidade, a gente precisa investigar como um todo, né? Para que a gente possa saber, porque às vezes um sintoma pode estar numa parte, mas refletida de outra, né? Com certeza, exatamente isso. Esse é o raciocínio, né? A queixa é um sinal, e aí você tem que investigar para ver se tem algo ali que possa estar alterado, que pode estar prejudicando outros órgãos. Sinalizou naquele ali, mas a gente vai cuidar daquele ali, mas também com a visão de que, como pode estar afetando outros órgãos, a gente tem que cuidar de uma maneira geral para que o paciente. Imagine, o paciente é diabético e não sabe, ele está com queixa de disfunção sexual. Mas a gente sabe que o diabetes dá cegueira. Então a gente tem que orientar, olha, tem que ir no oftalmologista. Se o cara está achando que está perdendo a visão porque está ficando idoso, mas às vezes ele tem uma patologia do diabetes na vista. O diabetes provoca insuficiência renal. Então é a hora da gente fazer uma avaliação de como está o rim. Porque senão, quando ele descobrir um problema renal, daqui a pouco ele está fazendo, às vezes, uma hemodiálise, por exemplo, porque não se atentou para um detalhe. E às vezes começou tudo lá na queixa da disfunção sexual, e levou a gente a diagnosticar doenças que vão fazer diferença na vida do indivíduo, caso elas sejam tratadas corretamente. Uhum. E a parte de urologia, ela também cuida dessa parte do rim também, né? Os cálculos renais, as doenças renais. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Também. Sim, na verdade, a especialidade da urologia, ela envolve o trato, né, que a gente chama do trato genital e o trato urinário. O trato genital masculino, né, e o trato urinário, né, tanto do homem quanto da mulher. Então, o urologista, ele trata das doenças do rim, né, e principalmente as doenças cirúrgicas. Então, assim, quando você fala de cálculo, né, os cálculos renais, às vezes, eles podem necessitar de cirurgia. Isso, às vezes, quem faz esse tipo de cirurgia, geralmente, é o médico urologista. O urologista também trata dos tumores renais, os tumores que, eventualmente, podem acometer o rim, acometer a bexiga, né, as doenças da bexiga, as incontinências urinárias, por exemplo, que acometem as mulheres e podem acometer os homens, também faz parte, né, do arsenal de tratamento do urologista. A urologia é uma especialidade muito ampla, né? Tanto que muitas vezes ela é segmentada, né? A gente tem as crianças, né, que muitas vezes têm patologias que demandam do tratamento urológico, né? Tem os problemas de infertilidade, que muitas vezes precisam do urologista, né, para poder fazer esse tipo de diagnóstico. Então, realmente, a urologia é uma especialidade muito ampla, né, e permite atuação em vários segmentos, né, da vida do indivíduo. É porque às vezes até algumas pessoas, por não ter esse conhecimento, né, do quanto é abrangente, fica às vezes na ideia de que o urologista só trata determinada coisa e acaba não procurando o especialista correto para o que ela está sentindo por ter essa falta de informação.
Não, isso é tão comum, porque às vezes quando sai uma mulher do consultório, aí entra a mulher com o marido, mas, doutor, o senhor estava atendendo ela? Só atende mulher também? Então, porque ela às vezes não sabe que a urologia abrange se ela tiver um problema, eventualmente ela vai saber, porque vão encaminhar ela para algum urologista. Mas isso é verdade mesmo, a população às vezes desconhece, né, que o urologista também tem atuação nesse tipo de patologia e acaba sendo uma especialidade realmente muito ampla, com uma atuação muito ampla mesmo. Uhum. E eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para falar sobre mais algum ponto que o senhor ache importante na experiência que o senhor tem, que é um pouco deixado de lado, né, pela população. Aí... Então, na verdade, assim, eu costumo dizer assim, que as pessoas às vezes perguntam, assim, elas vão na consulta e a grande ansiedade delas é o seguinte, o que elas podem evitar, né, para não adoecer, né? Isso é um grande mistério, né? Ninguém tem essa resposta, né? Mas eu costumo dizer o seguinte, que uma vida saudável, uma vida equilibrada, ela pode evitar determinadas doenças. E elas perguntam, né, como eu sou urologista, especificamente com relação à próstata. O que eu posso fazer para não ter um câncer de próstata? Essa realmente é uma pergunta difícil, mas eu costumo dizer o seguinte, que uma vida saudável, ou seja, uma pessoa que pratica atividade física, pessoa que não tem excesso de peso, uma pessoa que tem uma vida até emocional mesmo equilibrada, né? Uma pessoa que consegue isso, que trata das doenças, que ela consegue evitar determinadas doenças, né, através de um cuidado com a saúde, uma alimentação balanceada, ela muitas vezes ela vai poupar ela mesma de determinados dissabores, né? E eu costumo dizer o seguinte, que a dieta, as pessoas perguntam, mas o que eu posso comer, o que eu devo comer? Eu digo assim, a dieta que é boa para sua mente, para o seu coração, ela também vai ser boa para a sua próstata. Então, se você cuidar do seu corpo como um todo, você também vai estar cuidando da sua próstata. Não tem nada específico, já se tentou muita coisa, mas infelizmente não tem assim, um alimento específico que vai fazer melhorar ou vai fazer piorar. Mas talvez uma vida mais regrada, uma vida mais equilibrada, né? Evitar o abuso do álcool, evitar o tabagismo, na verdade, a gente sabe que é uma coisa que faz mal para vários órgãos, né? Inclusive órgãos do trato urinário. Eu acho que isso talvez seja a grande mensagem. Uma coisa que eu queria falar também com relação ao tratamento, né? Hoje em dia a gente tem muitos recursos para tratar as doenças. A medicina ela acaba evoluindo de maneira muito rápida, enfim, tem muita tecnologia à nossa disposição. E hoje em dia, com relação ao câncer de próstata, bem especificamente, existem cirurgias hoje que podem ser feitas, cirurgias minimamente invasivas, que dão uma recuperação mais rápida para esse paciente, né? Cirurgias que podem ser feitas com auxílios do robô, enfim. Então, isso é um ganho que a gente tem tido nos últimos anos. Então, assim, é muito importante que o doente ele passe por uma consulta, que ele tenha o seu médico de confiança, que ele possa tirar as suas dúvidas, né? E que, se ele tiver condições, ele possa se submeter àquele tratamento, né? De acordo com a sua doença, de acordo, às vezes, com as suas realidades financeiras. A gente sabe que isso, às vezes, pode influenciar um pouco na decisão do tratamento, mas o mais importante é que o doente saiba escolher, né? O seu médico de confiança, para que ele possa, junto com ele ali, decidir aquilo que seria o melhor tratamento para aquele caso que ele está apresentando. Enfim, eu acho que essa relação do médico com o paciente, essa relação de confiança do paciente, entender, né, tudo aquilo que ele vai passar, né, a família entender, né, porque eu costumo dizer o seguinte, quando a gente trata desses pacientes com câncer de próstata, às vezes é um tratamento que envolve a família toda, né? O paciente ele tem um período de recuperação pós-operatória, às vezes ele fica abalado emocionalmente, às vezes ele entra muito animado para a cirurgia, mas a gente percebe que, passado um mês da cirurgia, ele vai ver que algumas sequelas elas estão presentes. É importante que ele tenha esse apoio da família, né, dos filhos, né? Eu acho que isso acaba ajudando bastante na recuperação desses pacientes. Uhum. O apoio, né, sempre é importante, acho que para qualquer situação da vida, né, a gente gosta de ter quem a gente ama do nosso lado, e num momento difícil de doença não é diferente. A gente gosta, e às vezes a própria família também
precisa também dessa orientação para poder ajudar de forma mais eficiente a esse paciente, porque às vezes a desinformação acaba fazendo com que a gente atrapalhe ao invés de ajudar, né? Então, é importante essa consulta que a família também faça com o profissional nesse momento de diagnóstico, para poder compreender, né, melhor esse momento para estar ajudando. Sim, a gente sempre tem o costume de, quando o paciente ele recebe um diagnóstico desse, eventual de um câncer de próstata, às vezes ele está sozinho na consulta, a gente vai explicar as fases do tratamento, a gente sempre pergunta, você é casado, você tem filhos, é sempre importante essa participação da família. Como você bem disse, né, isso dá segurança para o paciente, isso dá segurança para o médico também, que está tratando do paciente, porque eu costumo dizer o seguinte, que nem sempre, né, você explicar ao paciente aquilo que ele vai, pelo que ele vai passar, pelo tratamento dele, nem sempre você explicar significa que ele entendeu, né? A gente está aqui batendo um papo, eu estou falando várias situações, não significa que o público que está nos ouvindo vai entender realmente a mensagem que eu quis passar. Então, é muito importante mais pessoas presentes, porque ali vai poder ser dirimir as dúvidas, realmente, né? E acho que quanto menos dúvida, né, o doente tiver antes de iniciar o tratamento, eu acho que mais seguro ele fica, né? Então, a gente dá muito valor a isso, a presença de alguém da família, não necessariamente alguém da família consanguíneo, mas alguém de confiança dele, né? Caso ele não tenha ninguém da própria família, para participar desse início de tratamento, para entender as fases do tratamento. Eu acho que isso acaba ajudando bastante na recuperação do paciente. O que a gente pode tirar, eu acho que de tudo isso, que a informação é sempre a melhor ferramenta que a gente pode ter, né? Em relação ao tratamento, em relação à prevenção, à doença. E às vezes as pessoas ficam com medo de saber, né? Eu já vi muita gente dizendo, não, quem procura acha, não vou no médico não, porque quem procura acha, né? Mas vai achar de qualquer maneira, né? Indo ou não, vai acabar. Na verdade, assim, a questão de achar é importante. A questão é como você vai encontrar, né? Então, se você achar no início, às vezes eu vou dizer que é uma coisa boa, mas é uma coisa passiva de tratamento. O problema é que quando você não procura, é o que você falou, alguém vai achar. E aí vai achar, às vezes, numa situação, às vezes, mais desfavorável, onde o tratamento vai ser mais penoso, mais sofrido, né? Enfim, então talvez essa mensagem de procurar e tentar fazer um diagnóstico de todas as doenças, eu acho, numa fase inicial, eu acho que acaba sendo de grande valia mesmo. Acho que a gente tem que ter essa consciência mesmo, né? Não só em novembro, né? Mas em todos os meses do ano, escolha aí um mês para você poder fazer os seus check-ups anuais, né? Ver se está tudo direitinho, a parte urológica, a parte do coração, faz todo aquele check-up, procura tudo, procura mesmo, vasculha aí para você ter certeza que está tudo bem, ou caso não tenha, a gente conseguir fazer esse tratamento. Eu agradeço muito ao senhor, doutor, por ter vindo aqui, bater esse papo com a gente, ter nos esclarecido tanto. Que Deus abençoe você e sua família. Muito obrigada. E que a gente possa continuar, né, desenvolvendo mais bate-papos assim, esclarecedores para a população, porque a informação é realmente a melhor ferramenta que a gente pode ter. Não, com certeza, eu que agradeço a vocês aí, esse tempo que a gente passou junto, acho que eu estou sempre à disposição para conversar com vocês, né, daquilo que é realmente o meu dia a dia, né, eu costumo dizer que a medicina realmente ela consegue preencher realmente boa parte do meu dia a dia, eu sou bem satisfeito com isso, eu sou realmente extremamente realizado, e quando eu tenho essa oportunidade de falar para um público, às vezes não médico, isso também me enche de alegria, porque eu acho que você informando uma pessoa, você muitas vezes pode mudar a história natural daquela pessoa, enfim, alertar para um problema que eventualmente ela nunca se atentou para isso. Isso pode, costumo dizer que isso talvez seja o grande
benefício da medicina é isso, aquele agradecimento, muito obrigado, aquele aperto de mão, acho que isso que realmente faz a gente amanhã acordar cedo e sair para mais um dia de trabalho. Eu que agradeço a vocês aí. Obrigado mesmo. Obrigada pela sua participação. Que Deus proteja o senhor, que está aí na linha de frente também, né? Nessa situação que a gente está vivendo de pandemia. Todos os médicos e profissionais de saúde, ó, parabéns, nosso muito obrigado por vocês existirem. E nossas orações para que Deus abençoe todos vocês e suas famílias, tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.